Olá, pessoal! É sempre muito bom estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e aprendizado no Letras Libras. Já nessa reta final, não é mesmo? No entanto, não poderíamos finalizar sem antes falarmos de um tema importantíssimo: a diversidade cultural. Como professores e professoras que somos, devemos ter em mente que a sala de aula, a escola, a sociedade são espaços nos quais a diversidade acontece. E a diversidade não é inimiga. Pelo contrário, ela é uma oportunidade para convivência respeitosa. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. Que o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal, cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente. Seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz a ti que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Bom, então, meu nome é Jorge Adriano. Este é o meu sinal. Atualmente sou professor de Libras na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará, UFPA. E também professor colaborador aqui no SEAD e FNMG. Dedico-me especialmente aos estudos da tradução, das línguas orais e de sinais, produção de material didático na área de Libras para ouvintes, assim como o ensino de inglês como L3 para surdos. E possuo um mestrado em educação especial. E educação especial e inclusiva tem tudo a ver com diversidade, verdade? Por exemplo, o curso de Letras Libras já é uma grande vitória da diversidade. Comparando com uma receita culinária, temos as letras como ingredientes: português, inglês, espanhol, e as línguas de sinais também, tornando essa mistura bem mais interessante.
ou seja, as línguas de sinais dando seu passo em direção à equidade com as línguas orais. Dessa forma, falar em diversidade cultural é falar sobre nós enquanto indivíduos, com a nossa cor, nossa raça, nossa etnia, nossa ideologia, inclinação política, nosso gênero, nossa sexualidade, nossas crenças religiosas ou descrenças. Enfim, tudo isso compõe a nossa essência, a nossa subjetividade, e isso precisa ser respeitado. Nesta primeira videoaula, então, os pontos a serem estudados e refletidos serão: para começarmos, vamos refletir sobre diversidade. Mas antes, deem uma olhada. Viram só? Mas vocês podem perguntar: o que esse vídeo tem a ver com diversidade? Simplesmente tudo. Vamos ver novamente? Só de olhar, algumas características próprias da diversidade são perceptíveis, como por exemplo, mas outras características não são percebidas de olhar. Precisamos olhar do outro lado, ou seja, entender a história, as raízes dessas pessoas. E como perceber isso? Precisamos estar abertos a essas trocas, a esse contato. Contato. Veja o sinal de sociedade. É isso. Mas qual o significado da diversidade? Como entender esse conceito? Diversidade não diz respeito somente ao reconhecimento do outro, mas significa pensar a relação entre o eu e o outro. Considerar o outro é manter o foco de atenção sobre o próprio grupo, mergulhado na sua história, no seu povo. Semelhanças e diferenças são continuamente lembradas nas relações e são marcas presentes nas definições dos valores sociais. Assim, falar da diversidade como uma necessidade imperiosa de contrapor a lógica da homogeneização que por longos anos, séculos, prevaleceram na escola brasileira, contribuindo para promover a exclusão, acentuar os estigmas e a prevalência das injustiças sociais, aspectos comprometedores da cidadania.
No mundo, somos mais de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de indivíduos. Aliás, vocês já pararam para pensar a diferença entre pessoa e indivíduo? Então, se somos 7 bilhões de pessoas, indivíduos, e também compomos grupos diversos, como eleger uma raça como superior? Como eleger uma etnia como referência? Como dizer que um gênero é superior? Que uma cor de pele é mais bonita? Que o olho verde é mais bonito que o marrom? Mais que, mais que. E nesses mais que, acaba virando uma guerra. Então, acaba tendo esse desnivelamento social. Então, isso é diversidade ou desdiversidade? Essa palavra não existe em português, ok? Foi só para forçar vocês a pensarem nas nossas atitudes. Mas é sério isso. Nós, enquanto educadores, precisamos refletir sobre isso o tempo todo. Aliás, nós, enquanto humanos, precisamos ter consciência disso o tempo todo. Toda pessoa possui uma história, e isso, entre outros fatores, molda a sua identidade, constituindo-lhes como sujeitos, como seres humanos. Esta constituição da subjetividade, por sua vez, gera consequências positivas ou negativas, dependendo exatamente de como esse sujeito, no primeiro momento, se vê como pessoa. E os diversos âmbitos onde isso acontece, isto é, na política, no campo profissional, a pessoa enquanto cidadã, pessoa gerente de seu conhecimento, tantas outras. Também em épocas de guerras, infelizmente, e pandemias, devemos ter esse pensamento comunitário. Tudo bem que a comunidade é composta de indivíduos, mas ainda somos uma comunidade humana. Nesses casos, precisamos do indivíduo pesquisador da ciência, do profissional da saúde, dos líderes governamentais, dos profissionais em geral, da família, dos amigos, como se fosse uma grande corrente na qual nos agarramos. Cultura pode ser entendida como o que caracteriza uma sociedade qualquer, compreendendo sua linguagem, suas técnicas, artefatos, alimentos, costumes, mitos, padrões, valores éticos. Como enfatiza o autor Marcuse, numa visão cultural voltada para a compreensão dos atos de fala, a cultura comunicativa é um patrimônio construído historicamente, isto é,
demanda propriedades várias para se constituir e tempo para se estabelecer e fortificar. A partir dessa definição, entende-se perfeitamente o grito da autora francesa de O Voo da Gaivota, Emmanuelle Laborie, que deixa entender para si mesma e para o mundo que a consciência do outro, seu jeito, sua história, seus costumes, isso quebra barreiras e aproxima mundos, pessoas. Partindo dessa premissa, depreende-se que não é o conhecimento que molda o ser, mas o contrário se faz verdade. Quando se reflete sobre o conhecimento adquirido ou não adquirido, abre-se espaço para algo bem mais importante, o posicionamento do ser. E isso é o que molda sua personalidade, melhor dizendo, sua subjetividade diante das coisas, política, educação, sociedade, aprendizado e tantas outras, tornando o ser livre para ser. O conceito de cultura não é algo simples. Vários autores de diferentes áreas científicas, como por exemplo história, psicologia, estudos sociais, filosofia, eles têm conceitos diferentes. Alguns desses conceitos convergem, outros divergem. Mas vamos buscar na antropologia o significado de cultura. Cultura pode ser compreendida ao que se refere às práticas sociais das pessoas. Como as pessoas se identificam e se diferenciam. Podemos ver ao longo da história, a história da humanidade, as transformações pelas quais os povos passaram, seja por forças internas do próprio grupo ou externas. Por isso essa temática é percebida como diacrônica, perpassando passado, presente e futuro. A cultura pode identificar o indivíduo como parte de uma estrutura maior, mas ao mesmo tempo pode separá-lo desse todo, classificando-o especificamente. Cada cultura tem suas próprias e distintivas formas de classificar o mundo. É pela construção de sistemas classificatórios que a cultura nos propicia os meios pelos quais podemos dar sentido ao mundo social e construir significados. Podemos dizer que,
Assim como existem as fronteiras geográficas entre as nações do mundo, a cultura vem delimitar nossas fronteiras, mas sempre levando em consideração que ela não é algo engessado, mas passível de mudanças. Por isso, para que se possa entender essa teia de significados, aquele que busca entender a cultura a qual esteja inserida, deve saber interpretá-la, para que ele ou ela consiga interagir com essa cultura. Por conseguinte, a abordagem cultural tem como ponto principal auxiliar o acesso ao mundo conceitual de forma tal que poderemos dialogar com sujeitos que fazem parte desse mundo. Nesse processo de contato com o outro é que a pessoa constrói sua identidade como um indivíduo que faz parte de toda essa comunidade global, conectando-se com tudo o que o cerca, provando de tudo e filtrando o que é novo para analisar se isso é aceitável ou não, de acordo com seus parâmetros. A identidade e a diferença se traduzem assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma fonte de separação entre nós e eles. Uma das habilidades usadas pelas pessoas para a construção de sua identidade é a linguagem e sua capacidade de comunicar-se, pois ela tem um papel fundamental para que negociemos conceitos, valores, ideias e tudo que esteja relacionado a ela. Nesse processo de construção, o homem incorpora novos valores no meio onde vive, agrega saberes culturais de outros povos e transfere elementos que o caracterizam. Assim, o indivíduo reforça sua identidade, pois ao abrir-se a novas visões, ele começa a compreender os vários fios que compõem o emaranhado cultural, nesse ato comparativo eu-outro. Entendendo que sua língua, religião, seus costumes, entre outros elementos, são diferentes.
Diante de tudo isso, podemos desconfiar de discursos como: isso é música de verdade, ou isso é arte, mas isso não. Ah, filme bom é dos Estados Unidos. E assim, a gente não valoriza o que é nosso. Por exemplo, a gente acha o Thor chique, mas a caipora é estranha. Que pena. Dessa forma, não há cultura superior ou inferior. Há cultura. E isso nos lembra do termo multiculturalismo. Vivemos em um país multicultural, é claro. Então, podemos dizer, esse tema sempre foi mostrado, estudado, debatido, sempre nas escolas, na academia, nas, nas redes sociais, na mídia. Hum? Não mesmo. Esse termo é recente. Os estudos são recentes. Mas por que, se a diversidade cultural salta aos nossos olhos? Resposta fácil e triste. Porque os grupos dominantes, as culturas dominantes, tornaram as demais culturas invisíveis, dando a entender discursivamente que essas culturas eram inferiores. Por isso que os movimentos de luta contra a submissão são muito importantes, porque eles questionam. E a nossa representatividade, a nossa cultura, ela é importante também. E esses grupos vencem e mudam o mundo. Passos lentos, mas cada vitória, tímida ou frondosa, é importante. Aponta que o multiculturalismo originou-se exatamente como uma questão educacional e curricular. Que os grupos culturais subordinados como as mulheres, os negros, a comunidade LGBT, iniciam uma forte crítica àquilo que consideravam como o cânone literário, estético e científico do currículo universitário tradicional. Caracterizavam esse cânone como expressão do privilégio da cultura branca, masculina, europeia, heterossexual.
Dessa forma, 3 áreas são muito importantes para promover a consciência da igualdade entre os outros grupos culturais: a ciência e suas pesquisas acadêmicas, a política, com suas leis, decretos e atitudes, para que todos os grupos sejam representados, e a escola, que deve ensinar e despertar a consciência desde o ensino infantil, que a diversidade é positiva, e assim vamos crescer aprendendo a aguentar, não, respeitar. Bom, vamos revisar alguns conceitos vistos nesta videoaula. Primeiramente, tratamos do termo diversidade. A diversidade não é algo controlado, estruturado numa planilha. Não. Ela é algo natural, próprio de cada sociedade. E, claro, do mundo. Esse conceito está totalmente ligado ao de pluralidade. Se observarmos com um olhar atento à sociedade, lembra-se do vídeo no início da videoaula? Como as pessoas são diferentes, seja por questões biológicas, como estatura, pele, DNA, seja por questões étnicas, indígenas, negros, asiáticos, ou também descendência interracial. As diferenças também podem ser por grupos que têm a mesma herança cultural, passada de geração em geração, os chamados artefatos culturais. Para alguns grupos, isso tudo é bem perigoso, pois eles acreditam em raças, etnias superiores, e então a mistura, o encontro é negativo. A diversidade também pode ser entendida como a manifestação da cultura. Segundo Bauer, 2016, por cultura compreende-se um processo circular que envolve variedade, pluralidade e atravessamento de distintas perspectivas, não se restringindo a teorias específicas e segmentadas. Discutimos nesta videoaula também sobre o conceito de indivíduo e de comunidade. Do ponto de vista das ciências sociais, o indivíduo é parte formadora de uma sociedade. Esta, por sua vez, é constituída a partir do conjunto de todas as relações sociais que os indivíduos mantêm entre si. Por fim, falamos do termo multiculturalismo, que se trata da convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente. É um fenômeno social diretamente relacionado com a globalização. Nesse sentido, cada cultura é importante e os grupos intercambiam costumes, conhecimentos, dentre outros. Então, podemos perceber claramente que a identidade cultural é algo importante, pois trata-se de representatividade.
A identidade não é um muro que me separa dos outros. Pelo contrário, ela nos aproxima. Precisamos ter essa consciência. A identidade cultural é como a raiz de uma planta, metaforicamente falando. Para que serve a raiz da planta na biologia? Lembram? Bem, a raiz é responsável por retirar os nutrientes do solo. Comparada à nossa alimentação e garantir a sobrevivência da árvore. A raiz também serve para fixar a árvore no solo, impedindo que ela caia e saia voando com o vento. Então, raiz e identidade cultural significam a nossa base enquanto seres humanos. Assim, meus caros e caras acadêmicos e acadêmicas, entender esses 3 pontos iniciais, diversidade, cultura e multiculturalismo, é extremamente importante para essa disciplina. Porque entender o conceito no primeiro momento para respeitar no segundo momento. Conhecer melhor para respeitar melhor. Assim, a disciplina Educação e Diversidade Cultural não será apenas mais um tema a ser estudado, mas algo na qual eu incorporo a minha essência. Eu começo a perceber, a abrir os olhos, a desalienar para as outras culturas, as outras manifestações culturais, os outros povos, e entender que eu também faço parte de tudo isso, enquanto ser humano e enquanto profissional educador. Nas próximas aulas, vamos verificar todos esses pontos diluídos em outros temas, como a educação, legislação, representatividade dos povos e tudo mais o que for necessário para que possamos tornar a nossa escola, a nossa academia, o nosso mundo um lugar melhor, um lugar mais inclusivo, um lugar de representatividade não só de alguns, mas de todos.